Então deu 510. Aqui se abate somente 70. Ah, agora está certo. Quanto é que dá o ICMS? 440. Então 440 fica para o DF, certo? Pronto, então agora o exemplo está completo. Perfeito, então olha só. O consumidor do DF, ao pagar 3 mil, aqui está incluído o ICMS de 510. Esse é o bolo todo do ICMS. Dos quais 70 ficou para o estado de São Paulo e 440 para o Distrito Federal. Quer ver mostrar esse exemplo de uma outra forma, para ficar mais claro na sua cabeça? Porque geralmente uma empresa compra e revende com lucro, concorda? Foi isso que foi demonstrado. Mas vamos tirar o lucro. Como é que fica? Se tirar o lucro, ele vai vender por quanto? Vamos lá. Comprou por 1.000 e vai vender por 1.000. Concorda aí? Tá bom. Então o consumidor, né, a pessoa jurídica do DF comprou por 1.000 e no valor está incluído 7% de ICMS, que é a operação interestadual entre contribuintes, não é isso? Então 70 ficou para o estado de São Paulo. Aí ele vendeu pelo mesmo valor, só para facilitar aqui. Agora, como a venda é o consumidor final, então agora é a operação interna. Vai aplicar a alíquota de 17%. Que dá quanto? 170, não é isso? Agora abata o ICMS na entrada, que é de quanto? 70. Quanto que fica para o Distrito Federal? Ah, então agora você está começando a perceber o seguinte, ó, que, em primeiro lugar, ICMS é bom, né? ICMS é bom no sentido de arrecadação para onde está o consumidor. Certo aí? Se ninguém consumir, não tem ICMS. Então está lá o consumidor. Então o estado que tem muito consumidor, né, está tendo muito ICMS. Só não é justo se o consumidor está aqui no DF, mas quem arrecada é só São Paulo. Era isso que estava acontecendo e que a emenda constitucional está mudando. Tá? Então olha só, por essa lei que já existia aqui, tá bem. Você está vendo que ela faz uma justiça. Qual é? Né? Todos os estados querem arrecadar. Pelo princípio da origem, né? São Paulo vendeu, então esse ICMS vai para São Paulo. O DF vendeu, esse ICMS vai para o DF. Só que o tributo é não cumulativo. Se o DF comprou de São Paulo e vendeu aqui, certo? Ele só vai arrecadar se tiver o quê? Margem de lucro. Se a alíquota fosse o mesmo. Né? Então imagine se a alíquota fosse mesma, 7% lá e 7% aqui. Quanto que ficaria para o DF? 0. Concorda? Por isso que essa alíquota aqui da região rica para a região pobre tem que ser menor. Quer ver? Olha, para você ter uma ideia. Imagine essa hipótese. Se essa pessoa jurídica do DF vendesse e a alíquota fosse única, né? Como alguns defendem, 7%. Quanto que daria débito de ICMS? 70, não é isso? Quanto que daria crédito de ICMS, o que ele já pagou na entrada? 70. Quanto que vai ficar para o DF? 0 de ICMS. Então a alíquota única não dá. Concorda aí? Se a interestadual fosse a alíquota única de 7% para toda a operação interestadual, quem ganhava era só o Estado rico. Correto? Então o Estado rico tem que ser menor para que sobre uma diferença para o Estado pobre, daquele mesmo valor. Então, né, considerando o mesmo valor, como você observou, né, a alíquota interestadual foi aplicada a 7%, aí quando ele vende ao consumidor, aplica a alíquota interna, que é 17%, então de 17%, 7% ficou para São Paulo e 10% para o DF. Então essa é a justiça que a Lei Candia, a Lei Federal do ICMS lá de 96 está fazendo. Certo aí? Tá bom, até aí estava tudo funcionando legal. Mas o problema foi quando o Roberto descobriu, como consumidor, que pela internet, né, não tem distância. Ele começa a comprar lá fora. Agora vamos voltar a esse exemplo, quer ver? Ó, essa é a regra que existia e continua existindo. Agora, ela, né, a partir de 2016, ela continua existindo com mudança. Agora,
Por que foi mudado? Pelo seguinte, está aqui, voltando àquele exemplo, o Roberto, consumidor, está no DF. O Roberto poderia estar comprando como consumidor pela internet, ou ele poderia ir lá no shopping center, lá do Shopping Morumbi, e fazer compra, não poderia? Aí a empresa que está vendendo lá falou, Roberto, você tem inscrição estadual do ICMS? Não. Ah, então você não é contribuinte do ICMS, vou vender como consumidor. Aí aplica a alíquota interna, 18%. E todo esse valor fica para quem? Para São Paulo. Né? E se cada dia aumenta as pessoas comprarem dessa forma, o Distrito Federal e os outros estados, né, que não são produtores, começam a perder a arrecadação, empobrecem mais ainda. Certo aí? E aí o que se pode fazer? Bom, é um árduo trabalho. Né? É necessário mudar a Constituição. E aí, eles fizeram uma primeira tentativa. Qual foi? Esses estados aqui, vamos colocar aqui, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Só quero que você entenda que aqui na região Sudeste tem um estadozinho lá depois do Rio de Janeiro, um pouco acima, perto do Nordeste. Qual é? Espírito Santo. Espírito Santo, para a lei do ICMS, é Nordeste. Não como discriminação, mas é para beneficiar o Estado. Entendido? Porque é considerado Estado pobre. Tá? Veja, essa lei aqui não é para beneficiar o Estado pobre? Certo? Então, para que o Espírito Santo entre como Estado pobre. Então, o Estado de Espírito Santo. Estes aqui, se uniram e criaram, né, um protocolo número 21 em 2011, dizendo o seguinte, criou aqui um diferencial de alíquota. Mas você já está percebendo que isto aqui não obedece à Constituição. Por que não obedece à Constituição? Isso aqui é o CONFAS? Não. Né? Isso aqui é mais ou menos hoje acontece no mundo, não tem? Né? O grupo dos 8 ricos do mundo, o grupo, né, dos pobres, que nós estamos lá, o BRICS, né, Mercosul, aquele negócio todo. Né? Mas só que aqui tem regra, tem Constituição. Então eles não podem se unir e fazer isso. Mas eles têm que tentar, certo? Aí eles criaram isso aqui e disseram o seguinte, olha, São Paulo, essa mesma operação aqui, não vou nem apagar, vou demonstrar aqui. Diz, olha, São Paulo, se você está vendendo aqui para o DF, tudo bem, certo? Só tem o seguinte, você está fazendo uma venda de mercadoria no valor de R$1.000, certo aqui? No valor de R$1.000, né? E aí, veja, você está aplicando essa alíquota aqui de 18% e ficando com toda a arrecadação. Nós não concordamos, né? Porque o consumidor está aqui, certo? Então, nós queremos que você aplique a nossa alíquota. Né? Que 18%, 17%, então 17%. Quero que você aplique isso aqui, a alíquota de 17%, pega esse ICMS aqui, né, e fique com a sua parte, que a sua parte é só 7%. Então vamos dividir isso aqui, né, que encaminhe para, né, desse valor aqui, vamos fazer a partilha. Fica 70% ou 7% para você, São Paulo. E os outros 10% recolha para o DF. Né? Aí a empresa lá de São Paulo falou, peraí, mas isso está certo? Aí perguntou para o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, não, mas está errado.
né? Aí agora então, os estados ricos falaram, peraí, ó, os pobres ali se uniram e desobedeceram o CONFAS. Aí o que se fez? O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Certo aí? Aí, eles lá falaram, peraí, se é inconstitucional, vamos torná-lo constitucional. Aí foi quando, né, aqueles estados ali, aí se juntar oposição e situação, né? Tá lembrado que o casal fez um pacto, mas se é para brigar com os outros, vão ter que se abraçar e brigar com os outros, não é assim? Muito bem. É com o vizinho que nós estamos tendo problema, então com o vizinho nós somos unidos. Então, a oposição e a situação se juntou, né? E conseguiu aprovar a emenda constitucional 87 em 2015, que faz aquilo lá valer. E é isto que passa a valer a partir de 2016. Certo aí? Mas não foi um trabalho fácil. Porque, veja bem, pessoal, tudo é uma questão de conquista, não é isso? Né? Muito bem. Né? Você se interessou pela moça, você não vai logo chegar e falar, quero casar com você. Né? Você vai ter que ir conquistando aos poucos. Né? Então, aqui não é diferente. Veja, o Estado rico vai bater o pé até o fim de não largar o osso. E sempre foi assim. Né? Então, aqueles estados pobres ali foram inteligentes. Porque se eles entrassem direto com a emenda constitucional, ia ter rejeição. Certo aí? Primeiro eles criaram barulho. Sabiam que aquele protocolo ali era inconstitucional. E mandou, né, gerar a repercussão toda. E aí começou-se a discutir. Falou, ó, vai ter que mudar. Né? Nossos estados estão passando fome. E, né, vai ter rebelião. Né? Vou botar o povo na rua. Muito bem. Né? E, então, né, quer fazer barulho? É só chamar a torcida do Flamengo. Tudo bem? Né? Existe para isso. E aí, então, veja só. Né? Então, pronto, pessoal, é uma questão de conquista. Então, aquele protocolo, claro que eles sabiam que aquilo era inconstitucional, mas lançaram. Não é isso? Aí fez com que os estados ricos, né, tiveram que se movimentar, mas os estados ricos já começaram a falar, olha, estou começando a perder. Né? Já estou começando a aceitar que eu vou perder. Né? É uma questão de tempo. E aí, então, pronto. Nessas alturas aí, a coisa amadureceu, os parlamentares da região, seja oposição e situação, se abraçaram mesmo. Falaram, vamos aprovar isso aqui. E aprovaram. Tá ok? Então, conclusão, pessoal. Né? Nós temos aquelas normas do passado que continuam a existir com essa modificaçãozinha. Como assim? Né? Que as chamadas vendas e-commerce, né? Comércio eletrônico, agora a arrecadação passa a ser de quem? Muda o princípio, do princípio da origem para o quê? No caso do comércio eletrônico, né? Começa a vigorar aqui o princípio do destino tributário. Certo aí? Só que tem o seguinte, como acabei de falar, né? Não é que você gostou da moça que você já vai querer casar com ela, vai ter que conquistá-la, não é isso? E aí, os estados ricos falaram, tá bom, né? Tô vendo que não vai ter jeito mesmo, vou aceitar, mas aos poucos. Né? E aí entrou, né, além da emenda constitucional 87, a emenda constitucional 87, além de alterar o dispositivo do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, que criou essa regra, ela foi lá nos dispositivos, né, transitórios da Constituição e inseriu o 99, dizendo, olha,
vai ter um período de transição. No período de transição vai funcionar assim. 2015, 2016, 2017, 2018 é o período de transição. Já a partir de 2019, acabou a transição, será 100% do destino. Certo aí? E aí, 2015 vai ser assim. Tá vendo que, né, esse caso aqui, ó, vendeu para o consumidor do DF. Em vez de aplicar aquela alíquota interestadual de 7%, aplica a do destino, não é isso? 17%. Certo? Tem 170 de arrecadação. Pelo princípio do destino, seria 170 para o DF, concorda? Mas só vai ser assim a partir de 2019. Até lá, né, os estados ricos ainda não largam o osso. Ainda vai receber uma parte disso. Como? Assim. Em 2015, tá a origem e o destino. Tá certo? Origem, destino. A origem, 20%, destino, 80%. Mas isso aqui não está valendo. Por quê? Porque a emenda constitucional de 2015 só entrou em vigor em 2016. Então colocou lá, mas não vai valer. Certo? Agora, 2016, aí isso aqui aumenta para 40%. Tá? Opa, aliás, é o contrário. Espera aí, deixa eu organizar aqui melhor. É 80% na origem e 20% para o destino, é gradativo, tá certo? Então aquele do primeiro ano ali, não está valendo. Aí vai diminuindo aqui, ó, a origem vai largando o osso. Aqui cai para 60% e 40% para o destino. Depois cai para 40% na origem e 60% para o destino. Depois, né, cai para 20% na origem e 80% para o destino. E por último, a origem, 0% e 100% para o destino. Deu para entender o raciocínio aí? Certo aí? Sim, né? Agora, ela, né, a partir de 2019, né, os estados pobres vão querer que avance tecnologicamente aqui o país. Né? Porque o consumidor está lá, né, comprando em outros lugares, mas a arrecadação vai estar chegando. Certo? Olha, pessoal, em termos de arrecadação tributária desse continente que é o Brasil, é, sem dúvida, a maior transformação que se houve, pelo menos aí no século. Os estados dessas regiões pobres podem estar comemorando. Pena que, né, os estados ricos impuseram o quê? Essa transição. Já deveria estar recebendo tudo. Certo? Mas, só que aqui eu simplifiquei, tá ok? Mas, só para finalizar esse raciocínio, tá, eu comecei por esse aqui, né? Mas ele vai funcionar assim, ó. Aquele mesmo exemplo ali. São Paulo, tá vendo? E Distrito Federal. A emenda constitucional, né, 87, diz assim, ó. São Paulo, nesse caso aqui, primeiro aplica a alíquota interestadual. Certo? De quanto por cento? De 7%. Certo? Aí encontra aqui olha, espera aí. Deixa eu só organizar aqui, ó. Normalmente, ó, ele aplica a alíquota de destino, que é de quanto? 17%. Então, pronto. Encontrou aqui um ICMS de 170, certo? E desse ICMS de 170, tem o seguinte, ó. Desses 17%, tem o seguinte, ó. A interestadual é de quanto? 7%, né? E a interestadual. Interestadual.
7%, certo? E a interna, 17%, não é isso? Então, veja, a regra é o seguinte, ó, é só pegar a interna de 17% menos a interestadual de 7%, existe essa diferença, concorda aí? Então a questão é essa diferença. Essa diferença é que vai para o estado de quê? Destino, obedecendo a regra de transição. Como assim? A partir de 2019, esses 10% será todo do estado de destino. Antes disso, vai ter que fazer a partilha. Todos entenderam o raciocínio aí? Tá? Bom, pessoal, então eu encerro aqui a parte introdutória para você saber o que será o curso. Tá ok? No entanto, né, a próxima aula, principalmente, né, a gente vai trabalhar de detalhes. Como assim? Né? Porque falar na ótica do Estado, que é isso aqui, é fácil. Né? É do tipo assim, né? Eu chego aqui e mando vocês limparem isso aqui, limpar o condicionador de ar, né? Acertar a energia elétrica, falar é fácil. Agora vai você fazer. Quando você for fazer isso aí, tudo, você vai estar me xingando. Poxa, Roberto, isso dá trabalho. Poxa, Roberto, você não pensou que isso aqui poderia ter uma forma melhor de fazer? Né? Será que, né, basta você mandar eu limpar esse ar-condicionado? Será que não teria um processo de facilitar isso? Tem que ter. Então, por isso, veja, agora vem a questão de quem é que vai, né, preencher a nota fiscal, quem é que vai fazer o cálculo da guia de recolhimento, né? Quais são os códigos de recolhimento e para onde que eu recolho. Então, você já está vendo que a venda é uma só. Aqui, o Roberto, pela internet, comprou em São Paulo, pagou o valor. Mas, como é que fica? O contador, né? Lá tem o vendedor na loja emitindo a nota fiscal. Ele tem que estar orientado a aplicar a alíquota certa. Não é isso? Agora, o contador de São Paulo vai pegar essa nota fiscal aqui e falar, bom, e o ICMS? Né? Porque tem essa regra toda. Como é que eu aplico? Né? Essa nota fiscal pode ser qualquer nota fiscal? Ou tem que ser nota fiscal eletrônica? Já antecipo, vai ter que ser eletrônica. Certo aí? E outra, né? Tá bom, tu está emitindo a nota fiscal eletrônica, mas veja, aqui tem 3 ICMS. Sabiam que tem 3 ICMS aqui, pessoal? Olha só, olhando para cá. Ele aplicou 17%, que é a alíquota do destino, concorda? Mas tem 3 ICMS. Qual é? 7% não é para o São Paulo? Então isso vai ter que ir numa guia com código. Não é isso? Agora, esses 10% aqui, até 2018 não tem que dividir? Então vai ter que ter mais 2 guias. Partilhando para o São Paulo e outro lá para o DF. Certo aí? Aí é que entra a necessidade do profissional estar bem atualizado com isso aí. E o profissional do governo que vai fiscalizar isso aí, que são aqueles que estão se preparando para concurso do auditor. Né? Saber que quando você virar auditor, saber se o contador fez certinho isso aí lá para as empresas. Perceberam aí? Pode falar. Ótima pergunta. O colega diz, Roberto, você citou o caso da e-commerce, mas é só para e-commerce? Não, é para tudo. Né? Então, hoje mesmo, né, no final, vou mostrar essa emenda constitucional, que está próprio no material, né, que o material de vocês não é só isso aí não, isso aí é só o material de hoje, que é nivelar todo mundo primeiro. Depois é que eu vou, né, adentrar. Mas, de qualquer forma, você vai perceber que alterou o que? O artigo 155, que trata lá da área tributária, né? O parágrafo 2º, que trata de quê? Dos tributos dos estados e do DF, né? Aí, ela vai lá no inciso 7º, que trata aí do ICMS lá, né? Que era ICMS da origem. Mas aí ela dá uma alterada aí e diz, espera aí, mas se vender para consumidor,
de outro estado, né, ele não é contribuinte. Porque quando era contribuinte, já tinha que pagar. Não sendo contribuinte, né, esse diferencial vai ter que ser recolhido. Então, veja que não é só para e-commerce, não. Tá ok? Tá. Mas não é tão simples assim. Tá? Só para finalizar aqui o seu raciocínio. Por exemplo, se o Lobeto for lá no shopping center e comprar, ele está em qual regra? Antiga ou nova? Antiga. Ele é o quê? Consumidor final, é a alíquota interna mesmo. Tá ok? Agora, Lobeto é consumidor final e comprou aqui do Distrito Federal, de alguma forma. Ele não foi lá. Ah, então se ele não foi lá na casa do vendedor, então agora entra a regra. A arrecadação é daqui do DF mesmo. Certo? E aí tem várias formas do Lobeto estar comprando daqui. Tá ok? E aí, pessoal, antes a operação interestadual era entre contribuinte, continua sendo. Como assim? Olha só o raciocínio. O quadro está muito cheio, vou colocar o raciocínio. Exemplo 1. A empresa do DF comprou de uma empresa de São Paulo. A do DF comprou para revender. Aí saiu de São Paulo por 7%, tá certo? E aí a arrecadação ficou para São Paulo. Aí ele vendeu aqui por 17%. Né? Como o ICMS incide na circulação, teve a primeira circulação, a segunda circulação. O DF aguardou a segunda circulação para ficar com os 10% da diferença. Esse é o ICMS normal, o chamado ICMS próprio. E isso continua a existir, que essa é a regra geral. Agora, segundo exemplo. Uma empresa de São Paulo vendeu para uma empresa de Brasília que é contribuinte, mas está comprando para o consumo, para o uso. Quer ver? Veja, a empresa do DF é um supermercado. Revende o quê? Mercadorias. Mas comprou da empresa de São Paulo um automóvel para uso, um veículo, um caminhão. Correto aí? Você está vendo que a operação é entre contribuintes? A empresa de São Paulo não é contribuinte de ICMS? A do DF é contribuinte de ICMS também? Só que de São Paulo é contribuinte de ICMS vendendo o quê? Veículos. A do DF é contribuinte de ICMS vendendo tudo menos veículo. Então ele comprou veículo para o seu consumo, seu uso, concorda? Ele não vai revender. Aí o Distrito Federal, né, faz o quê? Né? Poderia estar chupando o dedo. Porque a operação interestadual vai sair de São Paulo para o DF a 7%. Não é isso? Que a operação é entre contribuinte. Né? Aí o DF falou, não, né? Vamos evoluir, porque a Constituição está permitindo. A operação entre contribuinte, então esse do DF, como não vai revender, assim que ele comprar, ele tem que pagar um diferencial de alíquota. Pega a alíquota do DF menos a de São Paulo e recolha para o DF. Isso sempre existiu. Mas era a operação entre contribuintes. Aí, terceira situação é essa nova. Exato. Então, de São Paulo, vendeu para um do Distrito Federal, que, né, é consumidor final. Só que ele não é contribuinte. Certo aí? Então, o que acontece? Antes ele aplicava a alíquota interna e ficava com toda a arrecadação. Agora ele tem que aplicar o quê? A alíquota de destino e ficar só com a parte da interestadual. E a diferença deve encaminhar para o destino a partir de 2019, antes fazendo a transição à partilha. Ficou claro aí? Entre contribuinte continua do mesmo jeito. Né? Aí só para finalizar, que eu lembrei de uma coisa, né? Quem é que vai recolher esse ICMS? Né? Então, a norma tem que ser inteligente. Quem recolhe o ICMS é sempre o contribuinte. Não é isso? Né? Imagine, se o consumidor tivesse que pagar, você hoje à noite, sábado, vai lá no supermercado, faz aquelas compras todas, chega em casa e antes de consumir, fala, opa, calcula o ICMS, tem que recolher. Aonde é que você vai calcular e recolher? Nunca, né? Então, tem que fazer, não o contribuinte de fato, o consumidor pagar o ICMS, recolher o ICMS, tem que ser o contribuinte. Então, a Constituição já foi inteligente, a emenda constitucional está dizendo o seguinte, né? E criou lá o inciso 8º. Está dizendo o quê?
que nessa operação, esse terceiro exemplo que eu citei, São Paulo vendeu para o consumidor aqui do DF, certo? Então, nesse caso, se o consumidor é não contribuinte, quem vai ter que calcular e recolher é o contribuinte de São Paulo. Agora, se for naquele exemplo 2, continua da mesma forma, como São Paulo vende, operação entre contribuinte a 7%, né? E o do DF, que é contribuinte, assim que, né, o automóvel chegou, o veículo chegou para o seu uso, ele já não teve que naquele mês calcular o diferencial e recolher, não tinha que fazer isso antes, vai continuar fazendo. Porque ele é contribuinte. Perceberam aí? Pois não. Ótima pergunta. Então, o colega foi e fechou o raciocínio, né? Falou, Roberto, tá bom, esse exemplo 2 e 3 que você citou aí, eu estou preocupado com a parte da alíquota, né? Eu entendi que no exemplo 2, por ser uma operação entre contribuinte, né, o supermercado do DF que comprou, né, o caminhão para uso no DF, ele teve que recolher o diferencial, certo? Então, o que acontece? A alíquota interestadual, e quando chega no DF, né, o do DF, menos a interestadual, diferencial tinha que recolher, e continua sendo, certo? E agora, quando, no terceiro exemplo, São Paulo vende para um consumidor final do DF, né? E-commerce, por exemplo, Lobeto comprando aquele notebook, né? Então, o que acontece? São Paulo, ao saber que está vendendo para o consumidor final de outro estado, aquele vendedor lá já vai ter que saber qual é a alíquota do estado de destino e colocar na nota fiscal. Certo aí? E como quem está comprando é consumidor final, não é contribuinte, ele tem que saber que todo o trabalhão lá, não só de emitir nota fiscal, mas de fazer os recolhimentos do estado, o diferencial, a partilha, é com ele lá. Certo aí? Tudo isso por uma razão lógica, porque quem tem que apurar e recolher tem que ser um contribuinte do ICMS. Perfeito aí? Pronto, então assim eu fecho a introdução. E aí vamos começar a aula. Perfeito? Bom, vamos lá. Né? O colega teve uma participaçãozinha final aqui muito boa, vamos aproveitar e colocar para todo mundo. Né? O colega diz assim, o diferencial já existia. Né? E o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é ampliar esse diferencial. Então, além do diferencial que já existia, agora tem mais um diferencial que é venda para consumidor final de outro estado, que é o X da questão. Tá ok? Aí, quer dizer que só para isso aí tem esse AUE todo? Tem, porque ele dá trabalho, tem toda uma burocracia, ele tem todo um interesse de organizar isso aí, né? E essa organização não pode ser de um estado só, tem que ser 100% de entendimento, tem que ser feito pelo CONFAS, e já foi feito. Existe o convênio 93 de 2015 do CONFAS, que é tudo para a nossa aula, né, da nossa segunda aula. Sim. Né? Olha só, o colega está dizendo o seguinte, né? Ótima pergunta. Né? Roberto, tudo bem, estou entendendo bem essa questão aí da emenda constitucional que trouxe essa ampliação no diferencial, que é vender ao consumidor final. Tudo bem. Esse exemplo 3 que você citou, de São Paulo para o Distrito Federal, quer dizer, Lobeto comprando notebook lá em São Paulo. Né? Então, o de São Paulo, que é o contribuinte, ele tem a obrigação de emitir a nota fiscal direitinho, sabendo qual é a alíquota de destino, né? E recolher 3 ICMS no momento, que é o ICMS de São Paulo, que é o interestadual, né? E pegar o diferencial e fazer a partilha, parte para São Paulo, parte para o DF. Mas, e se esse contribuinte de São Paulo não fizer a parte dele? A responsabilidade solidária existe para com o consumidor final, o Roberto? Não. Né? Esse de São Paulo é solidário também, ele responde. Por isso que, né, quem está prestando concurso para auditor tributário estadual vai estar de olho lá no de São Paulo. Ele não vai sair atrás do Roberto, não. Nem tem como. Vou me esconder, até que você vai me achar. Certo aí? Muito bem. Né? Então, vou para o Japão, trabalhar lá. Né? Porque nesse momento o dólar está quanto? Mais de 4.
Né? No meu caso, está valendo a pena eu deixar de ser contador, deixar de ser professor. Vou lá para o Japão, vou lá, né, consertar navios, vou lá, né, economizar no mínimo $2.000. $2.000 a R$4 e sobra quanto? 8.000. Né? Então está valendo a pena. Então, veja que se querer colocar o Lobeto como solidário disso aí, vai ter que me achar lá, no Japão, né, soldando lá qualquer coisa. Enfim, estou brincando, mas veja que não dá para levar a solidariedade ao consumidor final. Então, é o contribuinte mesmo que é o responsável e solidário, inclusive. Mas é que o consumidor, então, Não. tem Brasília comprando em São Paulo, não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Tá ok? Isso, né? Aí a colega acrescentou lá, a não ser se fosse pessoa jurídica, você quis dizer contribuinte. Não, contribuinte continua sendo aquela mesma regra, tá? Aquele exemplo 2 lá do trator, a responsabilidade, né, não só do recolhimento, apuração e recolhimento, do diferencial, como solidária dela. Tá ok? Então, tudo que vocês estão perguntando como profissionais, contabilistas e como futuros auditores aí, é muito bacana. E é isso mesmo. Ótima pergunta, né? Claro que tudo isso é assunto da próxima aula, mas vamos responder aqui para o colega, né? O colega está dizendo o seguinte, Roberto, quer dizer que essa regra geral ou é para alguns produtos? Né? De fato, não dá para ser para todos os produtos, tá ok? Então, há a seletividade aí dos produtos, sim. Tá? Ele não atinge todos os produtos. Por isso é que nós temos que, né, por isso que eu dividi o meu curso dessa forma, né? Uma onde eu vou nivelar todo mundo para poder falar de, né, coisas difíceis, que é essa parte aí, que entra nesses detalhes todos aí, né? Provavelmente é o único curso do país que vai estar desse jeito, porque tudo que você tem no momento hoje é o quê? Tem que ter pressa, tem que falar só para o profissional. Tudo bem, atende. E eu quero atingir um público maior, né? Para quem está iniciando, para quem, né, é mediano, para quem já conhece muito, então eu dividi em duas partes. Então hoje eu vou nivelar todo mundo e próxima aula eu vou entrar nesses detalhes. Agora você tem razão, tá? Esse diferencial de alíquota ao consumidor final não é para todos os produtos, não. Perfeito?